Olá, amigos! Sou Eri Nogueira e vou dar continuidade à história da cidade de Santo Anastácio. Por volta de 1917, essas terras não estavam habitadas pelos índios, pois eles eram nômades, mas o oeste paulista, em mapas antigos vemos a descrição: terrenos desconhecidos e habitados por índios ferozes. Habitavam nessa região os índios coroados, os caiuás e os chavantes. Nos melhores lugares do trajeto da estrada de ferro, os funcionários faziam acampamentos. Muitos deles se tornavam povoados e posteriormente vilas que se tornavam cidades. Santo Anastácio teve sua idealização urbana feita por engenheiro. Certamente foi a única iniciada dessa forma aqui no Oeste. Algo muito importante na cidade é a ligação de dois elementos arquitetônicos através de uma rua, a estação e a catedral. Essa rua que eu estou agora, pessoal, é a rua Dom Pedro II, que é uma das ruas mais importantes aqui da cidade de Santo Anastácio. Essa rua é a ligação entre a estação ferroviária e a Praça Doutor Luiz Ramos e Silva, onde fica a igreja matriz de Santo Anastácio. Em 1914, o governo desejava que a estrada de ferro chegasse ao Mato Grosso do Sul, ligando os dois estados. Então aconteceu a marcação 3.970, a estação do vai e vem. Em 1917, foram vendidos os primeiros lotes no vai e vem. Foi o Dr. Silvano Wendel, em 9 de setembro de 1917, que iniciou as demarcações e alinhamento dos lotes. Os primeiros a comprar foram os pioneiros Francisco Bravo Del Val, Ângelo Tapias Ortiz, entre outros. Del Val adquiriu 60 alqueires, morou na rua Nilo Peçanha, esquina com a Avenida José Bonifácio. Ângelo Tapias Ortiz adquiriu 50 alqueires e morou na rua Dom Pedro II, com a Barão do Rio Branco. Nessa época, a expansão do café pelo oeste acelerou a chegada das estradas de ferro para a região, trazendo grandes levas de imigrantes. A ideia de expandir as estradas de ferro começou a despertar interesse de grupos que detinham posse de terras na região, dentre eles a Companhia dos Fazendeiros de São Paulo, que firmou contrato com a Sociedade Ramos Porto e Cia, com o objetivo de lotear as glebas. Em 1905, a Comissão de Desenvolvimento da Estrada de Ferro Sorocabana nomeou o Dr. João Carlos Fairbanks como engenheiro-chefe de campo. Sobre o Dr. João Carlos Fairbanks, eu ficaria o dia inteiro falando, pois foi um homem de grande importância, engenheiro civil e ferroviário, advogado, encantado pelo direito, agricultor, economista e professor. Sendo também um dos fundadores de Santo Anastácio. Era um dos principais líderes sindicais dos lavradores. Foi responsável pela elevação do Cristo crucificado na Câmara Municipal de São Paulo. Foi vereador e deputado estadual por São Paulo. João Carlos Fairbanks participou ativamente da estruturação das estradas de ferro e foi responsável por ordenar a nova escola ferroviária para melhor articulá-las no plano nacional dos meios de transporte, sendo autor de importantes estudos sobre o meio rural do Brasil. Escreveu 11 livros e foi aclamado pelos maiores intelectuais brasileiros.
Foi insistente na sugestão de um plano nacional de povoamento do interior. Sobre Fairbanks, Plínio Salgado escreveu: ele foi uma das mais altas expressões de inteligência, de cultura, de caráter e de patriotismo desse país. Um homem de grande valor. Era um homem prático, preocupado com fatos concretos de soluções reais, simples e bondoso, católico muito fervoroso, era sempre lembrado por sua profunda humildade. Teve uma sólida formação católica e tomista, ou seja, seguidor de São Tomás. Sempre esteve presente nos principais acontecimentos da implantação da ferrovia sorocabana. Também foi o criador da cidade de Presidente Prudente. Sugeriu o melhor lugar e projetou. Apoiou na elaboração do desenho urbano de Santo Anastácio. Deu o nome e batizou a cidade e apadrinhou a primeira criança nascida aqui. Em 1920, organizou a primeira missa de Santo Anastácio, o qual foi ministro. Em 1930, fundou a Associação dos Lavradores de Santo Anastácio. Faleceu em 19 de outubro de 1978 e está enterrado no cemitério de Araçá, São Paulo. Uma característica aqui de Santo Anastácio, que eu não considero como positiva, é uma rua que passa em frente às escadarias da igreja. Se acontecer de terminar a missa e as crianças atravessarem a rua, existe a possibilidade de serem atropeladas. É uma característica única aqui na região, porque todas as igrejas aqui da região são construídas em uma praça, e essa praça geralmente não tem ruas que atravessam igual é aqui em Santo Anastácio. Embora exista uma faixa de pedestre bem em frente à escadaria da igreja, mas o difícil hoje em dia é as pessoas respeitarem as faixas de pedestres. Na época, cada comprador que adquiria um lote na zona rural ganhava um terreno na zona urbana. A cidade foi totalmente planejada, não cresceu ao acaso, com ruas e avenidas largas, e ela floresceu de forma diferente das demais cidades do oeste. Você não tem noção. Você não tem cara noção. dela. Você não tem noção que eu tô precisando de você. A outra gostou, hein? Aí, ó. Carinha dela. Ai, ele é muito Tá vacinada, vermifugada, tudo certinho. Mas nós prometemos. coisa linda, mãe. Não tem nem como você brincar, né? Ah, não brincar. Ai, meu Deus. O dia 25 de março de 1920 foi um importante marco histórico para a cidade, pois foi celebrada a primeira missa pelo padre Nicéforo Correia de Moraes. A celebração foi realizada na estação ferroviária. Esse também foi o dia da inauguração da estação. E o Dr. João Carlos sugeriu a mudança do nome de Vai e Vem para Santo Anastácio, e o nome foi aceito pela diretoria da Estrada de Ferro Sorocabana. A estação que vemos aqui nesse vídeo não é aquela onde aconteceu a primeira missa. Essa aqui é nova e moderna, sendo a mais bela já feita em todo o oeste. A antiga estação era muito precária e foi demolida. Um ano após, foi criado o distrito de Santo Anastácio.
houve grande contentamento com essa merecida conquista, pois os anastasianos não precisariam mais viajar grandes distâncias para efetuarem os registros de nascimento, casamento e óbito. Foi o início do reconhecimento dos esforços dos primeiros colonizadores. Em 1929, o primeiro estabelecimento de saúde surgiu. O Dr. João Maria de Araújo Filho e o Dr. Lauro Alberto Cleto construíram a primeira casa de saúde, que ficava localizada onde situa-se o número 314 da Avenida Dom Pedro II. Essa é o Dom Pedro II, número 314, onde era antigamente a primeira casa de saúde de Santo Anastácio. Naquele tempo, a região oeste pertencia à diocese de Botucatu, São Paulo. Foi o bispo Dom Carlos Duarte Costa que, em abril de 1925, desmembrou e criou as paróquias de Santo Anastácio e a de São Sebastião em Presidente Prudente. Em maio de 1925, o padre português Antônio Joaquim José Pereira foi nomeado primeiro pároco da cidade. Em 1926, foi doado um terreno para a edificação da nova igreja. O local escolhido era um pouco abaixo da atual matriz, em frente à antiga delegacia. Em 30 de maio daquele ano, houve o lançamento da pedra fundamental, mas logo a população resolveu dar início à construção da matriz em um local mais alto. E assim foi feito a igreja no local em que está hoje. Em outubro de 1927, o padre José Maria Martinez Sarrion, de Presidente Prudente, toma posse, substituindo o padre Antônio Joaquim José Pereira. Ficou aqui até 25 de agosto de 1928, mas viajou para a Espanha e faleceu em alto mar no ano de 1951. Substituindo o Monsenhor Sarrion, toma posse o padre Heriberto Goethersdorf, um austríaco, e deu continuidade ao trabalho de seu antecessor. A seu pedido, o bispo de Botucatu escolheu para padroeiro da paróquia Santo Anastácio, o monge e santo católico Anastácio da Pérsia, cuja festa é celebrada no dia 22 de janeiro. A igrejinha Madeira, como era chamada por todos, ficava na Praça Ataliba Leonel e já não comportava os fiéis. Na missa, muitas pessoas ficavam do lado de fora. Por esse motivo, foram realizadas várias festas para arrecadar fundos e iniciar a construção da matriz, que teria por padroeiro o santo com o mesmo nome da cidade. Com o projeto em mãos, o padre José Gonçalves dá a boa notícia aos fiéis numa celebração dominical na igrejinha, dizendo que no dia 15 de setembro de 1935 estaria na cidade o bispo de Assis para presidir os trabalhos de lançamento da pedra fundamental. Novamente, a cidade teve o pároco substituído. Dessa vez desembarcou aqui o padre Frederico de la Barreira, nascido na Espanha. Seu grande projeto era dar continuidade às obras, realizando várias campanhas. Finalmente, no dia 8 de dezembro de 1940,
Após vários anos de trabalhos, desafios e sacrifícios, a comunidade foi contemplada ao ver o tão almejado templo tornando-se uma realidade. Mesmo inacabada, foi celebrada a primeira missa, onde mais de 200 pessoas receberam a Eucaristia, com a presença das autoridades locais e de muitos fiéis. O padre Frederico de la Barrera fez um belíssimo discurso alusivo ao acontecimento. Como surgiu o nome da cidade, vou explicar aos senhores. A intenção era homenagear o Santo Anastácio da Pérsia. Magundati era seu nome de nascimento. Foi um mago e soldado do exército zoroastriano. O zoroastrismo era uma religião iraniana. O soldado Magundati tinha grande importância para o exército, mas converteu-se ao cristianismo. Esse mago e cavaleiro do exército do Shah Khosrau II participou da captura da Vera Cruz, ou seja, a verdadeira cruz onde Cristo foi morto. O evento despertou-lhe curiosidade sobre o cristianismo e isso levou à sua conversão, decidindo abandonar o exército para tornar-se monge no mosteiro de Marsabá, em Jerusalém. Magundati foi batizado e recebeu o nome cristão de Anastácio, que em grego significa Anástasis, ou seja, ressurreição. Depois de 7 anos de vida monástica, Anastácio foi compelido pelo Espírito Santo a aventurar-se numa missão que o levou a Cesareia, na Palestina. O local estava sob domínio do Império Persa pré-islâmico. Depois de advertir seus conterrâneos por sua religião, foi preso e torturado, na tentativa de fazê-lo negar sua fé, mas permaneceu firme. Ele foi levado às margens do rio Eufrates e as mais altas honras da corte do rei Khosrau II foram-lhes prometidas, se renunciasse ao cristianismo, mas ele as rejeitou. Devido a isso, ele foi estrangulado e posteriormente decapitado no dia 22 de janeiro de 628 d.C. Seu corpo foi jogado aos cães e permaneceu intocado. Foi levado para a Palestina, depois para Constantinopla e finalmente para Roma. Um livro escrito em grego foi dedicado a Magundati, depois foi traduzido para o latim. Estava disponível na Igreja Anglo-Saxônica. Beda foi um monge inglês que viveu nos mosteiros de São Pedro e prometeu revisar os escritos, mas hoje não existem manuscritos sobreviventes dessa revisão, embora se saiba que um deles teria permanecido até o século XV. Para resumir, o nome da cidade que mostro nesse vídeo significa ressurreição. Olá pessoal, boa noite. Eri Nogueira por aqui nas estradas à noite novamente para levar um filhote até a cidade de Santo Anastácio. Chega lá por volta das 9h30 na cidade, estou aqui no posto lavando o meu veículo, porque senão não dá para enxergar nada. Choveu aqui na região hoje. Vem, dá risadinha. Dá risadinha.
A taliba Leonel Ferreira contribuiu com o desenvolvimento de Santo Anastácio, por isso a praça recebeu seu nome. Foi advogado, fazendeiro e político. Recebeu o título de coronel e, em 1926, por meio de um decreto do presidente da República da época, recebeu o título de general pelos serviços prestados contra militares tenentistas ocorridos em 1922. Nos primeiros dias da Revolução de 1932, o comandante-geral da Força Pública do Estado de São Paulo determinou a criação da Brigada Sul, incumbindo o comando ao general Ataliba. Com a derrota das tropas paulistas, seus líderes foram presos e enviados ao exílio em Portugal. Dentre eles estava o general Ataliba. Ficou em Portugal até 1933, quando recebeu ofício contendo a autorização de seu regresso ao Brasil. Em maio de 1934 foi anistiado. Além de cargos militares e políticos, advogou e administrou fazendas de produção cafeeira da família. Faleceu em Piraju em 1934, aos 59 anos.